tem um grande escândalo. Nessa manhã, o dia amanheceu com um escândalo, que foi uma notícia publicada pelo site Metrópolis, que é essa aqui. O Cássio, mais um exemplo do que é o bolsonarismo, né? Cássio Conká, Cássio Nunes, foi à final da Champions, a Roland Garros, com um jatinho pago por um advogado, né? A farra dele custou mais ou menos R$250 mil, também foi assistir o Grande Prêmio de Mônaco. Pode, Joaquim, o ministro do Supremo Federal, aceitar a favor de advogado jatinho para ir para Paris? De jeito nenhum, Léo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é gravíssimo. E essa pessoa que tinha o jatinho é mais do que advogado. Isto é, a implicação dele, o fato, vamos dizer assim, ele deveria ser evitado por outra razão, além de ser advogado, ter interesses do Supremo Tribunal Federal. Ele próprio, Vinícius, foi denunciado como operador do Edson Lobão, um caso atrás. Então, é uma pessoa denunciada pelo Ministério Público, e isso você pode entrar no site do Ministério Público, você vai ver o nome dele. Então, é mais grave ainda, porque ele é uma pessoa denunciada, investigada, mais do que isso, mais do que investigada, foi investigada e denunciada como operadora, ele é um advogado operador, pelo jeito muito rico, dono de um Citation 10, né? Parece que é um avião muito bom, quem conhece aí de aviação, pode dizer isso, e levou o Cássio, e a resposta do Cássio é a coisa mais, eu diria assim, absurda, porque o Cássio, ele mandou para o Metrópolis, aliás, o furo do Metrópolis, tem que dar os parabéns aí quem fez essa matéria, que o Metrópolis sustenta a matéria exclusiva, o Cássio tentou negar, não conseguiu, e ele usa um verbo absurdo, dizendo que o Cássio nunca fora a Paris, isso é mentira, porque ele nunca fora a Roland Garros, ou assistir um grande prêmio, Mônaco, etc. Nunca fora, olha, ele nunca havia ido, portanto ele foi. Só que eles tentam negar usando um verbo que vai dizer que ele falou a verdade. Ele nunca foi, ele nunca havia ido mesmo, ele foi pela primeira vez. Eles querem negar no gogó, né? Quer dizer, é uma coisa assim absurda, né? Absurdo, Léo, eu estou dizendo para você, isto é gravíssimo. Algumas pessoas podem falar assim, e eu postei isso hoje, comentário de pessoas falando, puxa, é melhor não mexer com o Supremo agora. Não, nós estamos falando com aqueles que estão lá para subverter o Supremo, estão lá para destruir o Supremo por dentro, ou a autoridade do seu próprio Supremo, que é o caso do Cássio e o Mendonça em menor grau, mas também fazendo esse papel que é do bolsonarismo. Então tem sim que ser exposto, tem sim que esse caso tem que ser investigado, porque mesmo que não fosse o caso, essa história de desembargador, juiz, magistrado em geral, ficar recebendo favor de empresas, advogados, não é a primeira vez, isso é grave, isso tem que acabar, porque isso é que mostra um aparelhamento, um uso do judiciário pelos poderosos. E isso está errado. Não acabamos de ver agora a decisão, na minha opinião, absolutamente errada e inconstitucional a favor dos planos de saúde. Aí você começa a olhar se esses planos de saúde não pagam congressos de magistrados, com viagens, então você vai ver que pagam. E aí tem que acabar isso. O cara quer ser magistrado, é uma vocação. Então tem que ser que nem um Bruno Pereira, da questão dos indígenas. Vai se dedicar à causa da justiça, que é a mais nobre de todas. Mas esse negócio de ficar recebendo favor, isso está errado, entendeu? E eu vou até lembrar que e tem que dizer, o Teoriza Vasque dava um cravo na ferradura. Mas o Teoriza Vasque, por exemplo, foi pego num jatinho com a pessoa errada no lugar errado. Entendeu? E isso tem que ser dito, as pessoas não dizem isso, mas isso é verdadeiro. Então, sempre a gente tem que... O magistrado quer ser juiz, o Estado dá todas as condições, tem que dar segurança, mas não pode ser um cara que se aproveite do cargo de alguma maneira para ter benefício. Porque não é gostoso ir para Roland Garros, acho maravilhoso. Fiz uma viagem com dificuldade, etc., para Portugal, achei maravilhoso. Conheci um monte de coisa. É maravilhoso você ir para lá, Roland Garros, claro que é gostoso. Depois você vai assistir Fórmula 1. Nunca fui assistir em Mônaco, que é o que dizem que é a mais charmosa de todas as corridas. É maravilhoso. Mas, cara, o juiz não pode fazer isso, recebendo esse tipo de favor. Isso tem nome, isso é corrupção. Não, e a corrupção judicial, né, é a mais grave de todas, né? Porque é o cara que lida com a liberdade, com o direito de ir e vir, né? E o caso Supremo mais grave ainda, porque é a última palavra, né? Não tem recurso. E aí eu te pergunto, Joaquim, o que o Conselho Nacional de Justiça pode fazer? Está aqui o nosso querido Marcelo Shoa cobrando ação do CNJ sobre a viagem do Cássio a Paris às custas de um lobista, na verdade, porque é advogado,
operador, né? É advogado, tudo bem, mas como é operador do Lobão, é um lobista. Ele foi presenteado por um lobista, um dos ministros, assim, quer dizer, com pior desempenho na Suprema Corte, diga-se de passagem. O que o CNJ pode fazer em relação a ele? Em tese pode, mas não fará. O presidente do CNJ é o Fux. Então, isso depende do Fux querer pautar, aceitar a representação, encaminhar. Pode ser que faça algum tipo de investigação. O Moro foi denunciado ao CNJ, olha, várias vezes, e eram fundamentadas. O CNJ não fez nada, porque naquela época ninguém mexia com o Moro, porque ele estava acima do Supremo. Então, nesse caso, o Fux é o presidente do CNJ, ele teria que investigar um colega da corte, acho difícil que isso ocorra. Você só pune um ministro via Congresso Nacional, com um processo de impeachment, entendeu? Não tem outra forma. Então, pode ter algum tipo de investigação, etc., mas não tem poder para afastá-lo, entendeu? Isso não existe, esse poder. Do CNJ, não. Agora, teria que passar pelo Congresso e teria que ser um impeachment, né? Então, eu acredito que tem que ser feita essa representação, sim. O correto é que haja investigação em nome da autoridade e da própria justiça. Passar isso a limpo. Passar a limpo. Entendeu? Eventualmente ele vai lá e devolve todo o dinheiro, quer dizer, ainda fala, pede desculpas, mas passar limpo, tem que haver investigação. Agora, a minha opinião, não vai acontecer nada, porque o CNJ, pela composição que ele tem, ele raramente toma alguma decisão contra magistrado, mas raramente, é uma coisa que um ou outro ali é muito raro, é a própria composição dele. A composição era para ser um pouco diferente, houve uma manobra lá na época do Congresso Nacional, quem defendia o CNJ fortemente era o Nelson Jobim, defendia também o CNMP, porque ele dizia o seguinte, a Constituição assegurou muitos poderes, seja a magistratura, e está certo, tem que ter liberdade, poderes, mas também ao Ministério Público. Agora, se não houver fiscalização por parte da sociedade, isso foi feito na época do governo Fernando Henrique Cardoso, tem que se dizer isso. Então, e se não tiver alguma fiscalização por parte da sociedade, você vai criar um poder acima de todos, acima da lei, entendeu? E não pode ter. Mas, infelizmente, o CNJ raramente, o exemplo é o próprio Moro, então, pela tradição, não vai acontecer nada com o caso. Porém, está certo, Marcelo Shoa. Esse é o papel dele de advogado, de militante da democracia. Aliás, eu até entrevistei essa semana, excelente entrevista com ele, um cara muito bom. Tem que fazer isso mesmo, pela cidadania, dizer, olha, tem que constranger, dizer, olha, vocês vão investigar ou não? Está aí feita a representação, porque o que ele fez é inadmissível. Tem nome, corrupção. Você tem toda a razão. Ao constranger, pelo menos você força uma decisão, né? Quer dizer, quem está lá no CNJ vai ter que botar o seu nome, dizendo, não, tudo bem ele ter viajado a Paris, pago por um empresário, né? Vamos ver. E aí, evidentemente, quer dizer, eu concordo com esse comentário da Josespa aqui, ó. Fux não vai fazer nada, a menos que as forças populares se movam e forcem a sua atuação.